bem mais valorizadas do que as desagradáveis. E o Valdir tem o costume de dizer que ele chega aos 50 anos com a Anaíta exatamente como começou. As lutas não desgastaram, né, Valdir? Nem um pouquinho o sentimento pela Anaíta. De igual forma, as dificuldades não desgastaram o amor da Anaíta pelo Valdir. E eles permanecem juntos, de dia e de noite, na fartura e na escassez, nas facilidades da vida e nas suas dificuldades. E nós que estamos caminhando para lá, já enfrentando grandes dificuldades, vivemos em um mundo muito complexo, muito difícil para o matrimônio. Perguntas vêm no coração da gente: seria possível viver essa experiência, nós jovens da pós-modernidade? Poderíamos nós, daqui, vou pensar no meu matrimônio daqui a 45 anos, estar celebrando esse momento diante de Deus? Eu fico imaginando 40 e poucos anos aqui para frente, meu Deus, a ela de Cristo, misericórdia. É tempo demais. Mas Valdir e Anaíta provam que é possível vivê-los todos esses anos juntos. E qual o segredo disso? Não há ninguém melhor para nos informar do que aquele casamento que foi forjado pela própria mão de Deus, preparado pela própria mão de Deus. Deus formou Adão, Deus teceu Eva, os preparou, os embelezou para o matrimônio. As mãos de Deus foram o salão de beleza de Adão e de Eva, e assim preparados eles ergueram o primeiro matrimônio, criado antes do pecado. E a Escritura diz uma coisa interessante com relação a este matrimônio. Diz o verso de número 8, do capítulo de número 3, que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Tudo indica que era um hábito deles encontrar-se com Deus no entardecer. Era um momento singular, especial na vida deste matrimônio, quando o casamento estaria diante de Deus, aos pés daquele que pode sustentar o matrimônio. Isso, irmãos, me traz uma seguinte lição: se você quer um matrimônio bem sucedido, se você quer celebrar 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 anos juntos, você precisa encontrar-se com Deus antes que a noite chegue. O encontro com Deus tem que ser antes que escureça o dia, antes que as trevas venham sobre o seu matrimônio. É preciso que antes dessa hora difícil, e que é uma realidade de todos os casamentos, é necessário que você se encontre com Deus. E Deus, mais do que qualquer um de nós, sabe que carecemos de sua misericórdia, de sua graça, de sua ajuda, de seu sustento, de sua força. E é por isso que Ele mesmo vem para se encontrar conosco antes que o dia escureça, antes que as coisas enegreçam, antes que o tempo feche. Porque acredito eu que o tempo fecha em todos os matrimônios. A beleza, muitas vezes, do casamento escurece diante dos problemas que futuramente enfrentamos no matrimônio. Mas antes que eles venham e tragam trevas para nós, escureçam nossa vida e tirem o brilho do matrimônio, a luz do matrimônio, é necessário, se queremos sobreviver, que nos encontremos com Deus. É necessário que estejamos diante de Deus. E quando a gente pensa em matrimônio bem sucedido, na era pós-pecado, a gente pensa em um maior exemplo de relação conjugal das páginas do Antigo Testamento. Há um homem chamado Isaac.
naqueles dias a poligamia era permitida. Homens podiam ter várias mulheres. Muitas famílias. Mulheres não tinham quase que nenhum direito. Eram tratadas meramente como um objeto, um instrumento para engrandecer o homem. Mas nesses dias, a Escritura diz que um homem chamado Isaac casou-se. E a gente tenta prescrutar com o segredo do grande sucesso de Isaac no seu matrimônio. O grande segredo, primeiro, é a preocupação que seu pai teve na hora da escolha. O critério na hora de levantar alguém para andar do seu lado. E diz o capítulo 24 de Gênesis, depois você pode ler com muito cuidado, você vai perceber que Abraão teve o cuidado de chamar seu servo e dizer para ele assim: olha, eu preciso que você busque uma mulher para o meu filho, mas não pode ser qualquer mulher, tem que ser uma da minha terra, que tenha as minhas convicções, que possa ajudar meu filho a continuar na presença de Deus, que não seja nenhuma da terra dos cananeus, mas alguém que tenha o temor que meu filho tem. Alguém que possa ser submissa e ajudar meu filho a desempenhar a missão que Deus confiou para ele. E a Escritura diz que o servo partiu em busca dessa mulher, porque não podia ser qualquer uma. Teria que ser escolhida com critério, com cuidado, com zelo. E não há melhor maneira para escolher alguém, senão de joelhos diante de Deus. Se nos ajoelharmos diante de Deus e pedirmos a Deus a direção na hora de escolha, certamente acertaremos. E é exatamente o que aquele servo fez. Ele prostrou-se diante do Senhor e disse: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para meu Senhor Abraão. Dá-me, pois, uma moça. E ele faz um desafio diante de Deus e diz: Senhor, dá-me uma moça, aquela que veio a mim, e me deve beber, e deve beber também aos camelos que estão comigo. Entenderei, Deus, que o Senhor me enviou. O Senhor designou esta mulher para ser esposa do Isaac. Observe a preocupação deste servo. Este casamento não nasceu de qualquer maneira. Esse casamento foi gerado pela oração. Esse casamento foi forjado diante de Deus através da oração. Os fundamentos desse matrimônio são muito sólidos e extraordinários, porque Deus confirma o pedido daquele homem e de repente uma mulher chamada Rebeca sai para ir ao poço pegar água. E aí então ele faz o pedido. E a mulher, mais do que depressa, dá de beber àquele homem. E oferece-lhe para dar de beber a todos os seus camelos. Imagine quanta água bebe o camelo. Ele pediu uma mulher a Deus, e Deus deu uma mulher cheia de virtudes, que não tem preguiça. Mulher trabalhadora, uma mulher com corte de serviço, que pega no chifre do boi com o marido, e diz o seguinte: olha, não tenho medo de serviço, não tenho medo de dificuldade, nós estamos juntos para o que der e vier, até mesmo para dar água para camelo. Quando a gente escolhe através da oração diante de Deus, é exatamente o que acontece. E a Escritura diz que o coração de Rebeca se abriu, porque antes de procurar, eles oraram. Quando estava diante da futura esposa, oraram. E é interessante porque diz o capítulo